Pai Celestial, sabemos que o Senhor não se importa, na verdade, tudo é importante, mas não é a aparência ou a apresentação externa que vai tocar o teu coração. O Senhor examina o nosso interior. O Senhor sonda o coração. O Senhor diz, o Senhor examina o coração, esquadrinho. Isso é profundo, Pai. E prova os pensamentos. Posso me lembrar do Senhor Jesus numa queixa, dizendo que muitos que o cercavam honravam-no com os seus lábios, mas o coração estava distante. O Senhor chegou a dizer, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós pedimos que o Senhor nos examine mesmo e nos ajude, para que o Senhor encontre o nosso coração perfeito, de modo, Senhor, que tudo quanto o Senhor tem a nos dizer, a inspirar, a fazer na vida de cada um, possa se cumprir, Senhor. Que não se fique aquém dos teus planos, porque o Senhor tem um plano para cada um. E isso é maravilhoso. Toma pela tua mão de poder. Então, Senhor, nós pedimos, fale, Senhor, e encontre o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser preparado para o Senhor, inteiramente receptivo. Que o Senhor possa se alegrar conosco, com cada um. Nosso Deus, é o nosso pedido, para que se cumpra, Senhor, a tua boa palavra, como ainda neste domingo o Senhor nos falou. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Que possamos alcançar. Senhor, que não se fique aquém, que não se entristeça o teu coração. É o nosso pedido. E agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu trago hoje aqui, irmãos, ainda, eu venho ressaltar algumas coisas sobre Salomão e Davi. Por quê? Porque o reino de Israel era verdadeiramente a menina dos olhos de Deus. Deus queria que através de Israel, seu povo, todos os outros povos o conhecessem, que o desejassem, para não servirem a outros deuses. Porque Ele, o Senhor, né? Ele criou todas as coisas. Um único Deus. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que houve uma fase de Davi que foi tenebrosa, ele falhou com Deus. Eu não vou hoje me ater a essa parte, mas é importante, porque quando se escuta falar do pecado de Davi, parece que ele levou esse fardo para a eternidade. Não. Davi teve um arrependimento tão sincero e tão profundo, que ele alcançou novamente o coração de Deus pela sua sinceridade e arrependimento. A diferença é brutal. Parece que é a mesma coisa, arrependimento e remorso. Não é. Então o Davi, ele teve um arrependimento tão profundo, que ele se derramou diante de Deus, para que Deus, o Senhor Deus, fizesse o que quisesse com ele. Então, o arrependimento gerou o perdão de Deus para ele. E ele voltou a sentir alegria. Ele pediu isso. Lá no Salmo 51. Dá uma olhadinha comigo.
Observa comigo o título do Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Olha aí. Você vê, é impressionante, né? O título expressa, assim, 3 coisas de Davi. Ele confessa o seu pecado, confessou. Deus fala lá em 1 de João, você sabe, Novo Testamento, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça, toda. Isso é lindo demais, está lá em 1 de João. No capítulo 1, logo no capítulo 1, você pode ver isso em casa com calma, primeira epístola de João. Você vê que Antigo e Novo Testamento é o mesmo Deus, a concordância total. Então, o Davi, ele alcançou isso, ele alcançou o perdão pela sua sinceridade e arrependimento. Ele foi num arrependimento sincero. Não foi assim, costume, não foi uma coisa, vamos dizer assim, fazer um simples concerto com Deus. Fez um concerto, mas ele foi fundo. Ele se rasgou diante de Deus, para que o Espírito de Deus o tomasse de novo e ele voltasse à comunhão que teve antes da sua queda, do seu pecado com Batseba e a morte de Urias, o marido dela. Então, observa comigo que a gente vai, é importante. Nós vamos ver 3 coisas de Davi, irmãos. São 3 pontos que nós temos que cumprir, que observar, se quisermos uma comunhão com Deus. Porque o que acontece hoje? Muita gente está aceitando Jesus, entrando nas igrejas, mas não se vê, irmãos, todos os que estão buscando a Deus, buscando a Jesus, estão interessados em serem cheios do Espírito Santo de Deus. De realmente fazerem a vontade de Deus. A gente vê muito mais, Senhor, eu quero isso, faz aquilo, quero isso, faz aquilo. E há casos até tão absurdos que parece que há pessoas que pensam que Deus é um garçom. Tá, chegou no restaurante, eu quero isso e isso. E outros até parece que Deus é empregado. Se não fizer, fica com raiva, sai da igreja. Uma coisa impressionante que está acontecendo nos nossos dias com grande parte dessa multidão que está buscando Jesus. É errado, pastor, buscar as bênçãos? Claro que não, irmãos. Claro que todas elas estão à disposição do cristão, de quem realmente aceita Jesus. Está na palavra. Eu posso citar inúmeros que todos aqui conhecem. Se quiserdes e me ouvirdes, o melhor da terra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Está tudo aqui. O apóstolo Pedro diz que tudo que diz respeito à vida e piedade, vida física, vida material e vida espiritual, já nos foi dado, concedido por Jesus. Elas estão nas regiões celestiais. Só saber buscar, saber receber. A questão, irmãos, exatamente esse ponto central, é que nem todas as pessoas que se convertem se preparam o seu coração para serem receptivas à vontade de Deus. Ou seja, eu quero conhecer melhor a Deus, mais, eu quero me encher do Espírito de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. A oração que o pessoal chama de oração do Pai Nosso, que se você analisar, estudar, você vai ver que não é a oração do Pai Nosso. Ela começa, Pai Nosso, porque Jesus ensinou aos discípulos, é um grupo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E cadê a vontade de Deus? Deus quer usar um, está ocupado. Deus quer usar o outro, está com engano no coração.
Se Deus quer investir em um para isso, outro para aquilo, enfim, não é? Deus chama uns para empresariar, sim, para investir na obra dele. Aí a pessoa pensa que é só para curtir a vida. Deus chama outro para fazer a obra dele. Aí, às vezes, o entendimento errado, a pessoa acha que tem que passar necessidade, cair em dívidas. Então, o entendimento tem que ser claro, tem que ser transparente, firme. Então, qual foi a diferença, gente, do reino de Davi para o reino de Salomão? Do comportamento de um, do comportamento de outro. Como foi o reinado de um, o reinado de outro. Isso é importante, porque Jesus nos trouxe o reino celestial. Ele nos trouxe o reino de Deus. Não é? Jesus enviava os discípulos para que eles pregassem o evangelho, ou seja, as boas notícias às pessoas, que elas não precisariam mais sofrer, não é? Porque o sofrimento realmente vem da parte maligna e é necessário, não é, que a pessoa entenda. Não significa que ela não vai enfrentar problemas, não vai enfrentar lutas, não vai até passar por momentos de aflições, vai sim. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele dá vitória em todas. Mas tem que ficar coladinho, grudadinho com Jesus. Então, nós vamos observar, tá? Salomão e Davi. Davi foi pai de Salomão e passou o reino para o Salomão. Por que Salomão teve um desvio tão violento na sua velhice? Davi, já madurinho, já uns bons anos no trono, resolveu descansar, cometeu aqueles pecados horrendos, mas o seu arrependimento, o que tocou o coração de Deus e o que toca? Porque a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Salmo 51, ele nos apresenta esse ponto central do porquê Davi agradou tanto a Deus. Então ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Dá uma paradinha. Você já está vendo que ele se aproxima de Deus para um conserto. Ele não chega dizendo: Senhor, não é? Olha, foi difícil, não deu para segurar, a pressão foi muito grande, a oferta foi grande demais, né? A facilidade para eu cair. Ele não envolve coisa alguma a não ser assumindo a sua responsabilidade. Então ele vai nas misericórdias de Deus, no amor de Deus, na benignidade de Deus. Senhor, a tua benignidade, as tuas misericórdias, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, às vezes o cristão erra e passa por cima sem refletir. Eu já poderia te apontar de imediato 3 coisas que eu trouxe para o finalzinho dessa comparação. Davi e Salomão. O Davi, ele tinha comunhão com Deus desde criança. O pai era um judeu, toda a família. Eles eram de Belém, da Judéia, cidade do povo de Deus, que deu origem a Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, cidade pequena. O Davi, ele pensava nas coisas de Deus. Domingo nós contemplamos Colossenses 3 aqui, e Deus diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Já tem uma coisa aí a ser corrigida. É difícil qualquer pessoa, irmãos, que viva com responsabilidade, não viver com a cabeça, né, com os seus compromissos dentro de si. Preocupações, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu também quero isso, eu também quero aquilo.
E de repente o Espírito Santo não encontra um espaço de adoração. A palavra não está sendo trabalhada dentro do coração, até mesmo para a solução de problemas. Quando vem um problema, quando surge um problema, e de imediato ele não é resolvido, é claro que ele vai causar aflições, trazer transtornos, dependendo da gravidade do problema. Se o cristão não vigiar, ele até esfria na fé, por pensar que Deus não está querendo resolver o seu problema. Quando, na verdade, a chama da fé não estava tão boa a fim de resolver a coisa em oração, assumindo a palavra. Então, o Davi, ele tinha uma coisa muito forte dentro dele. Ele refletia tanto nas grandezas de Deus, quanto nos momentos necessários nos seus erros. Aí ele de imediato ia corrigir os erros. Ele ia a Deus em oração para colocar diante de Deus. Ele não ficou com aqueles pecados escondidos a vida toda. Até porque não foi nada oculto, foi tudo aberto. Mas ele foi a Deus. Aí está aqui a exposição do momento da sinceridade, das confissões de Davi, da confissão. Mas ele começa tocando já o coração de Deus, mostrando que ele é benigno e misericordioso. E é. Agora, ruim, irmãos, é quando o cristão, passando por problemas, ainda culpa a Deus dos seus problemas. Pessoa esfriou na fé ou se afastou de Jesus, vamos lá, caiu no desemprego. Aí bota a mão na cabeça, Deus. Aí Deus vai dizer, o que eu tenho com isso, com a tua negligência? Você dorme espiritualmente, o demônio entra, você abre brecha, o bicho passa. Então vamos à realidade. Meditação, reflexão. A gente vê que o Davi era reflexivo. Se a gente observar Salomão, você vai ver que ele só fez isso no fim da vida. No início ele começou com muito esforço, e no finalzinho foi que ele... Então é isso que nós vamos ver. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Dá uma paradinha aqui. Às vezes, irmãos, esse momento de conserto e acerto com Deus, às vezes ele não é um momento apenas. Eu lembro que eu já fiz alguns propósitos com a igreja ao longo desses anos, e de quando em quando eu sinto de fazer uma semana de humilhação. Quem de vocês já participou? Aí a gente vai 7 dias pedindo, Senhor, me ajuda a corrigir minhas falhas. Até aquilo que eu não vejo, porque o ser humano é falho. Enquanto nós vivemos aqui nesta terra, claro que nós vamos cometer falhas. Mas não significa que Deus nos abandona, que Deus nos detesta, que Ele nos deixa de lado. Não é isso. Então, de quando em quando, principalmente, né? Caiu em si, viu que cometeu uma falha, um pecado, um erro, que saiu da palavra, vai logo a Deus para pedir esse perdão, confessar o arrependimento. Pronto. Senhor, eu errei. Mas se ainda sente um incômodo, então passa alguns dias, não é? Como, por exemplo, meditando nessa oração de Davi, porque ele está orando a Deus, mas está confessando seu erro, buscando acertar, pedindo a ajuda de Deus, mas ele já chega contemplando a benignidade de Deus e as suas misericórdias. Ou seja, ele não chega como quem, bom, o Senhor me jogou fora, acabou tudo, vou virar as costas. Às vezes você conversa com pessoas que são de Jesus tão precipitadas, mas tão precipitadas. Ah, pastora, sabe, eu caí, eu errei, Deus não quer me perdoar mesmo, Ele não vai me perdoar, quer saber uma coisa? Eu vou voltar para o mundão. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Isso uns anos atrás, eu não acreditei.
Eu parei e pensei, eu acho que eu estou diante de uma pessoa que tem uns parafusinhos frouxos. Só pode ser parafuso frouxo. Ele tá. Falei, amigo, Deus não joga filho fora. Agora, se tem, assumindo que errou, se assumiu, por que não foi falar com Deus? Ah, eu falei mais. Mas o quê? Ficou com o coração fechado e não abriu? Esse é o problema. Abrir o coração implica, irmãos, em realmente voltar a fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra. Qual é a vontade de Deus? Andar na palavra. Pronto. Andar firme na fé, vida sem pecado, autoridade espiritual, não deixar o diabo brincar em área nenhuma da sua vida. Uma coisa que Deus gosta é de cristão guerreiro que não aceite as investidas do diabo. Veio uma tentação de enfermidade e sintoma, luta, luta, luta. Vai lá para o Calvário, vai olhar a cruz, vai ver o sacrifício de Jesus. Se aceitar, já vai entristecer Deus, porque o preço foi alto. Se cair no pecado, pelo amor de Deus, até o apóstolo Pedro escreveu: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus não joga filho fora. Ele não quer ninguém afastado dele. Agora a pessoa cai no erro, não se acerta com arrependimento sincero, ou um tempo suficiente para buscar e voltar a sentir a alegria do Espírito Santo, e fica culpando Deus, isso é um problema. E se perdendo, misericórdia. Você o que está vendo, irmão? Se as pessoas não estão pensando na eternidade, só tem 2 lugares, céu e inferno, então vamos acordar. E é tão simples, as misericórdias de Deus são infinitas. Versículo 3. Porque conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Dá uma paradinha. Quando o diabo consegue, irmãos, que o cristão caia no pecado, quando ele consegue, né? Principalmente com as suas ofertas, né? Imagina um cidadão que vivia na prostituição e se converteu. Aí, né, passou um esfriamentozinho, desviou o coração daquela busca de todo dia, porque se não buscar todo dia vai cair mesmo. E aí o bandidão vem com aquele harém, né? Ou então vem com aquela sereia, né? Isso é uma realidade, meu irmão. O diabo vai tentar colocar o mundo da beleza diante, dependendo do tipo, da fraqueza da pessoa. Você imagina um ladrão de banco que cumpriu o seu tempo numa penitenciária, que sai convertido, regenerado, e o primeiro emprego que encontra, não é? Não, é ele lá dentro, ele faz um curso ele estuda e faz economia, faz uma faculdade, e então ele vai para o primeiro emprego, e ele vai ser, não é, o agente, o diretor financeiro de uma empresa. Tudo vai passar de dinheiro, vai passar na mão dele. Ele não vai ser tentado até a alma fazer uma falcatrua? Colocar umas notas num desvio de curso? Será que não vai? Não, se ele tiver temor a Deus, não vai. Vai dizer: diabo, na minha vida não, no meu coração não, na minha cabeça não, porque as coisas velhas, aquela criatura que você usou morreu lá no sepultamento do batismo. Mas todo cristão vai fazer isso? Não sei, posso julgar ninguém. Eu vejo a sinceridade de Davi, tipo, nunca mais, não quero mais. Mas você quer ver? Vai comigo, versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Dá uma paradinha. Olha o Davi reconhecendo o pecado de Adão, pecado original. Está dizendo: já nascemos em pecado. Ele reconhece, mas olha o que vem depois. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Sabe, irmãos, às vezes chamam cristãos sinceros de mal educados. Alguém chega para você, você detesta roupa amarela.
Mas você não fala, as pessoas não perceberam. E vem alguém que fez uma amizade com você, que tem um carinho, criou um carinho muito especial por você. E te dá uma roupa amarela, um conjunto amarelo bordado, lindo, maravilhoso. E você recebe. Ai, que lindo! Ai, que hipócrita! Gostou? Olha, eu agradeço seu carinho, sua atenção. Sei, com certeza você procurou fazer o melhor, mas eu não gosto da cor amarela. Não estou falando que isso aqui é quase que amarelo. Eu estou usando como exemplo. Aí a pessoa sai, fica chateada, aí comenta nos ouvidos dos outros. E diz assim, tá vendo? Poxa, fiz o melhor, comprei o melhor presente, achei a roupa mais bonita, mais cara, comprei com o maior amor. Falou na minha cara que não gostou. Eu poderia contar para vocês a história do teclado. Eu estava orando, pedindo a Jesus um Roland. Mas a igreja estava começando. O tecladista não conhecia nem as notas. O missionário Soares vem dos Estados Unidos, trazendo nos ombros teclados para as igrejas novas. E passou e deixou um para mim. Me entregou. E quando eu vi um pacotinho desse tamaninho, a igreja estava começando. Gostou? Eu falei, não. Mas saiu tão espontâneo, que ele arregalou. Tive o trabalho tal, carreguei nos ombros, não sei o que. Desculpa, mas é que eu tinha orado por outra coisa. Eu podia mentir? Eu não sei se o missionário lembra disso. Isso foi lá na Clarimão de Melo, no galpão. Gostou? Eu falei, não. Que eu estava orando por um Roland. Um Roland está começando agora. Ele estava certo. Eu estava errado. Mas eu pedi um Roland. Eu não podia mentir, irmãos. Como é que eu ia encarar Jesus no dia do juízo se Jesus é a verdade? Se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Artigo definido. E ele coloca a verdade. A verdade não vai contra a mentira? Como é que eu podia mentir? De vez em quando tem alguém, aí aconteceu aqui. A irmãzinha comprou 2 bonequinhos, imagem de escultura, não sei o quê. Nova aqui na igreja. A senhora gostou? Eu falei, não uso imagem de escultura. Falei, deixa eu explicar para a senhora. Ah, tá na palavra, tá. Ah, entendi. Saiu daqui e ficou falando mal. Entendi. Quer dizer, ela que mentiu. Entendi. Ela não entendeu. Ela disse, entendi. Mas por que ela foi embora? Não quis mais ouvir. Você já viu quando um chefe de departamento conta uma piada sem graça e todos os funcionários caem na gargalhada de dobrar a barriga? Sim ou não? Para agradar. Sim ou não? O chefe conta às vezes, estou falando de empresas, ou de lugares, família. Não tem na família alguém que gosta de, é aquele, o falastrão, fala pelos cotovelos. E ai que não escute, você tem que dar atenção. E quando fala uma piada sem graça, e todo mundo que não quer ficar mal, cai numa gargalhada, você vê um sorriso amarelo e sem graça. Você diz, caramba, tá rindo de quê?
Não, não está rindo de nada, é para agradar. Davi não. Olha o que ele disse: eu conheço as minhas transgressões. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Claro que eu respeito a unção que está sobre o líder, meu irmão, misericórdia. Mas eu não posso mentir. Gostou? Não. Uma irmã trouxe um doce feito com uma fruta que eu nunca ouvi nem o nome. A senhora prova? Provo. Outro dia, a senhora gostou? Eu falei, não, irmã. Meu paladar não gostou. Sinto. Aí você não consegue agradar. Ou fala, ou você usa de falsidade, engano para agradar e fica mal com Deus. Vai arriscar sua comunhão com Deus, sua salvação? Ah, pelo amor de Deus. Caramba, por que as pessoas não aceitam? Por que as pessoas não aceitam? Por que quando você fala com sinceridade o que está dentro de você, o que está dentro, tem gente que já nem fala mais com você? O que está acontecendo? E eu estou falando no meio do povo de Deus, irmão. Não estou falando de mundo. Porque no mundo, o que mais impera são enganos e mentiras. No mundo. Você quer ver o engano e a mentira? O rapaz começou a namorar a moça. Achou ela linda e maravilhosa. Unhas tão bem feitas, eram postiças. Olhos verdinhos, era lente de contato. Sério? Sério. Era lente de contato. Cabelo cheio e ondulado. Tinha um monte de apliques, várias mechas para encher. Era quase careca. Só faltou ele ir no Procon e dizer, fui enganado. Mas ele se guiou pela aparência. Ele se guiou pela aparência. Você olha o coração do Davi exposto diante de Deus. Vê se ele camuflou alguma coisa dentro dele para dizer, Senhor, a vantagem foi grande demais, a carne é fraca. Tem cristão que usa o versículo, a palavra de Jesus, a carne é fraca, mas não tem entendimento do que está falando, não tem noção do que está falando. Não tem noção. Quando Deus fala da carne, na maioria das vezes está falando exatamente de não vigiar as vontades, os desejos. Andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Exatamente isso. Andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Observa isso. Observa isso. Aí vai no versículo 5, vai comigo. Eis que já foi. Vai no 6. É esse. No oculto me faz conhecer a sabedoria. A primeira parte, eis que amas a verdade. Porque o que acontece? O que sai da nossa boca, vamos atentar agora. Olha o segredo, o estudo de quarta-feira é segredos de Deus. Não tem artigo, não tem o segredo, é segredos de Deus. Segredos de Deus. Observa comigo. Por que Davi, ele está expondo que Deus ama, quem ama é Deus, ele ama a verdade no íntimo, no nosso íntimo. Ou seja, se eu falo uma coisa, ele sonda o meu, coisa que o homem não consegue, por isso que às vezes as pessoas conseguem enganar. Gostou? Adorei, querida, adorei. Aí, a querida vira as costas, joga essa porcaria no lixo,
Observa. Irmãos, às vezes é um pedacinho de um versículo em que o Espírito Santo revela um grande segredo. Está aqui. O Davi entendeu isso. Então ele não era hipócrita, era o sim, sim, não, não. Errei feio. Agora, o conhecimento, o entendimento do amor de Deus. Senhor, a tua benignidade é tremenda, é grande demais. E as tuas misericórdias? Ou seja, eu vim a ti por causa da tua benignidade. Teu coração é cheio de compaixão. E as tuas misericórdias são infinitas. Eu sei que o Senhor não vai me jogar fora. Olha a sinceridade de Davi e a verdade exposta. Então, o que Davi está falando, Deus está vendo dentro dele aquela verdade. Continuando. Versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você conhece bucha vegetal? Quem conhece? É porque quem é do centro urbano normalmente não se liga muito nisso, né? Porque hoje tomar banho com uma bucha vegetal, caramba, que arranha, que só misericórdia, é que aquilo é para o pessoal da lavoura, que mete o pé na lama e vai com aquela bucha, dá aquela esfregada boa, né? Só que no nosso caso é espiritual. Davi, nós pedimos a Deus, Senhor, me ajuda a lavar o coração, de modo que não fique nada que seja impuro. Ajuda a lavar o meu interior. Aí ele está pedindo, purifica-me com hisopo, por quê? Porque o banho que eles tomam é com aquela bucha. Então ele está usando isso como figura ilustrativa para dizer, Senhor, assim como eu pego essa escova grossa e passo no meu corpo essa bucha pesada, Senhor, lava minha alma, lava o meu coração, ou seja, arranca de mim o que de repente é o que está me agradando e eu não quero. Eu não quero mais, eu não quero fazer minha vontade. Exatamente isso. Aí você vê, purifica-me com o hisopo. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele está falando de quebrantamento, que ele está assim, muito triste, angustiado. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele não conseguia sentir alegria ainda, a alegria do Espírito Santo, porque ele sentia o peso do pecado dele. Mas a partir do momento que ele faz esse conserto, a coisa vai começar a mudar. Mas ele ainda não terminou a oração, porque o mais importante agora é o que ele pede. Além de tudo que ele já pediu, é o 10. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso mesmo. Eu nunca vi uma oração de Salomão semelhante a essa. E olha que Salomão ele não teve envolvimento com uma Batseba. Dá uma olhadinha comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão, capítulo 11, achamos? Então vamos. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. Dá uma paradinha. Vocês sabem que essas mulheres são representação de igrejas? Quem sabe? Porque o ministério do Antigo Testamento era físico. O do Novo Testamento, Jesus trouxe o espiritual. Mas são
como que igrejas que desviam as pessoas para outros deuses. E pastora, que isso? Irmãos, tem porta larga que diz que você pode fazer tudo o que você quiser. Deus te ama incondicionalmente. Você quer viver na carnalidade? Pode. Você quer fazer isso? Pode. Você quer fazer aquilo? Pode. Posso beber socialmente? Pode. Posso pular carnaval à vontade? Pode. Posso me encher de tatuagem? Pode. Posso ter 2 namoradas? Não, acho que 2 é pouco, né? Nos nossos dias. Pode. Agora eu vou falar igual o pastor Jaime. Pastor Jaime de Amorim Campos. Pastor Jaime diz, me pergunta o que é que não pode. O que é que não pode? Vocês já sabem, entrar no céu. Pastora, não é assim não. Por que tem gente, irmãos, que lacra determinadas páginas da Bíblia e outras tem luminoso? Vem cá, meu filhinho amado e querido. Luminoso. Você me ama de todo o seu coração. Luminoso. Filhinho, luminoso. Amado, luminoso. Não faça isso. Me dá uma cola. Pá, pá, pá. Lacrou. Versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Está vendo, irmãos? Lhe perverteram o coração. Tem gente, irmãos, que o coração se deixa tomar pelos enganos das amizades. Tem amizade que destrói ministério. Uma amizade pode destruir um ministério. Pode destruir um casamento. Quem de vocês aqui pode refletir 1 minuto e pensar em alguém das suas relações que por causa de amizade, colou tanto com a amizade que destruiu o casamento? Quem conhece um caso desse? Eu também. Pois é. Uma amizade também pode destruir um ministério. Quanto mais o envolvimento de Salomão com 1000 mulheres. Representação de igrejas. Doutrinas erradas. Ensinamentos fora da palavra. Jesus disse, procurai entrar, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Porque estreita é a porta, poucos são os que a encontram. E a porta larga. Versículo 6. 5. Quem vai comigo? Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Olha a diferença, o próprio Deus mostrando aqui, dizendo que ele não perseverou em seguir da mesma forma que seu pai. Onde é que o cristão erra? Quando ele sai da palavra. Exatamente. O cristão erra quando sai da palavra. O casal está brigando muito, quer se separar. Aí vem a palavra e fala, bom, um tem que liberar perdão, o outro tem que aceitar o perdão. Ou outros casos,
Um tem que fazer correções, não quer fazer. Um tem que mudar a forma de tratamento, tem que voltar ao tratamento do início do casamento, mas não presta atenção. Ou seja, o coração não está na palavra. Então, o coração não está em trazer a presença de Deus para o casamento. Se Deus não está no casamento, o diabo vai conseguir espaço. Cada um tem que fazer a sua parte. Versículo de número 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Vai até o 9, vai comigo. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviara o coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Dá uma paradinha. Então, qual foi o ponto central do erro de Salomão? O ponto central, ponto-chave maligno, ponto maligno. Desviou o coração. Desviou o coração. Irmãos, o coração pode desviar sim. A pessoa mais sincera, mais temente a Deus, se ela deixar de estar ouvindo as palavras de Deus. Tem gente que não gosta de estar ouvindo as mesmas coisas. Se fizer amizades com pessoas que não têm temor a Deus, que são de Jesus, não têm temor a Deus, vai ser difícil não haver alguma contaminação, ainda que seja mínima, mas vai ser difícil. Ah, pastor, a pessoa cabeça feita, não vai atrás disso, irmãos. Para com esse negócio de cabeça feita. Cabeça feita. Não, meu irmão. Nós temos que procurar ter a mente de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Qual que é a mente de Cristo? Eu tenho que pensar de acordo com a palavra. Eu tenho que ter a palavra viva dentro de mim com entendimento. Mas eu tenho que pensar de acordo. Não, peraí. Que Deus uniu, não separe o homem. Essa amizade está atrapalhando meu casamento. Então vamos aí, trabalhar isso. A Bíblia tem ensinamento para tudo, irmãos. Olha, o desvio de Salomão, aos olhos de Deus, misericórdia, foi o pior da história. Por quê? De todos os reis, por amor de Davi, Deus segurou o reino dele e disse para ele que o reino, que era único, seria dividido. Aí passou a ser reino norte e reino sul. Enfraqueceu. Arrebentou, enfraqueceu. Seria um povo só. Adorou a muitos deuses. Por quê? Porque ele quis agradar essas mulheres. Às vezes a pessoa quer agradar uma amizade, a um amigo, a uma amiga, e ela até se prejudica ou prejudica a família. Tem gente que não faz cálculo de nada. Ah, fulana é tão minha amiga, quer passar uns dias aqui em casa. Conheço um caso que chegou ao meu ministério. A melhor amiga foi passar uns dias na casa da amiga, descobriu que o esposo percebeu, viu, conviveu, que o esposo da amiga era muito superior, o tratamento dele muito melhor do que o tratamento que seu marido lhe dispensava. Teve inveja da amiga. E aí, não é? Com aquele jeito satânico, a sereia, né? Conseguiu deslumbrar o marido da amiga, que era um pregador. Essa moça chegou à nossa igreja dizendo que queria se suicidar. Porque o marido declarou a ela que ia ficar com a sua melhor amiga. Olha, fulana me conhece melhor do que você. Porque ela procura me agradar. Ela faz o que me agrada. Porque a amiga ficou dentro da casa da amiga. Cadê a sabedoria de Deus? Para separar uma amizade de um casamento. O que vem primeiro, amizade ou o casamento? Ah, não, amizade. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Se prepare
para a desgraça. A pessoa está dentro da casa de Deus. Estamos contemplando a diferença entre a pessoa de Davi e a pessoa de Salomão. O trono é o mesmo, Deus é o mesmo, as circunstâncias são as mesmas, ou seja, as tentações vêm para qualquer um. E aí? Bom, então vamos atentar agora. Salomão, eu peço que você observe o versículo 4, vai comigo. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice, Salomão, para seguir outros deuses, seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha o coração, está aqui nesse versículo. Mas diz aqui, no tempo da sua, o quê? Não subestime conhecimento, tempo, idade, não subestime. Ah, eu sou cabeça feita. Ah, porque eu sou um homem de X idade. Ah, porque eu tenho experiência da vida. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Deus chamou Abraão, ele estava com 99 anos. Deus deu-lhe uma chamada. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Quando foi que Deus falou isso com ele? Depois que ele teve o caso com Agar, a conselho da sua própria esposa. A Sara chamou o marido e disse que queria que ele deitasse com a sua serva para ter um filho, que naquele tempo era coisa comum. E ela criaria como seu filho. Deus já tinha feito a promessa lá atrás. E o Abraão escutou Sara. E o problema está aí até hoje. Árabes e judeus. Aí Deus veio falar com ele 1 ano antes de chegar o Isaac. Ou seja, não cometa de novo, não erre de novo. Então, irmãos, às vezes o cristão ele tem isso. Ah, porque eu tenho 50 anos de evangelho. Ai, tá bom. Não, porque eu sou cabeça feia. Não, porque eu sou uma pessoa. Não, porque eu sou culto. A gente escuta muito isso. Tem gente que gosta de dar umas carteiradas. Imagina se um homem como eu, do nível que eu... acorda, vai plantar abobrinha. Já está plantando com a língua. Eu sei, tem gente que não para refletir. O coração é enganoso. Não confie no seu coração. Tem gente que chega às vezes categoricamente, diz assim, pastora, eu vou fazer isso porque está no meu coração, foi Deus que colocou no meu coração. Eu não diria isso. Eu diria, estou sentindo isso, mas eu vou orar a Deus. E vou ver se isso está na palavra. Porque o Espírito Santo, a palavra é a base para todo mundo. Mas Deus vai dirigir, se deve ir, se não deve, se deve fazer aquela amizade, se deve colocar dentro de casa, se não. Para, meu irmão. Para com isso. Ah, eu tenho que fazer caridade. Pega morador de rua e bota dentro de casa. Conheço uma pessoa que fez isso. Depois não sabia o que fazer. Porque tinha urina pela casa inteira, fezes pela casa toda. Então vamos atentar bem. Quais são essas diferenças? Você está vendo no versículo 4, coração. Deus está colocando no versículo 4, dizendo que o coração de Salomão não foi como o coração de Davi. Então Davi errou sim, mas o arrependimento dele foi tão sincero e tão firme, que foi arrependimento de verdade. E dali em diante nunca mais errou. Como Davi terminou a vida? Eu quero trazer três pontos, que são grandes segredos, e são do próprio Davi. Simples, gente. Essa parte, 3 coisas simples, tá? A primeira, Atos 13, capítulo 13.
versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, o que disse? Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu, que executará. Davi tinha prazer em alegrar o coração de Deus, fazendo a vontade de Deus, ou seja, o que agradava a Deus. O que é que agrada a Deus? Mas como é que eu vou saber, pastora? Na palavra, irmãos. A palavra. A palavra. Eu citei o caso de amizades, porque já recebi tantos casos. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, ele diz que as más conversações corrompem. Não tem gente que tira a pessoa. Olha só. Uma cristã gosta de andar de igreja em igreja porque gosta do louvor diferenciado. Olha que coisa interessante. Aí ficou no pé da melhor amiga. Amiga, vem comigo, tu vai ver como é bom. A gente vai num domingo, noutra na outra. Eu tenho a minha igreja também, como você tem. Mas olha só, é tão bom provar um louvor diferenciado, às vezes uma mensagem diferenciada. E a amiga diz, não, deixa, ó... Eu sou de Jesus, eu estou muito bem, eu sirvo a Jesus com a minha família, eu estou na mesma igreja há X anos, desde jovem, tarará, tarará. E a outra ficou. Parecia a mulher do Potifar no ouvido do José. Ficou, até que ela aceitou o convite e disse, tá bom, vou avisar lá a minha família e no tal dia eu vou com você. Ah, ficou deslumbrada. Pô, não quero outra vida. Aí já saiu da igreja dela, deixou a família todinha lá e foi para outra. Aí ficou, vai escutando, ficou naquela outra. Aí depois a palavra não batia muito com o que ela ouvia. Aí disse, o louvor é maravilhoso, mas a palavra... Aí ficou com vergonha de voltar, foi para outra igreja. Sabe como é que ela está? Junto com a amiga, andando de igreja em igreja. Salomão amou 1000 mulheres. Não se satisfez com nenhuma, porque terminou muito mal. Sabe quem sacia? Jesus. E sabe qual é a parte humana que tem que ser saciada de imediato? O coração. Bota a palavra para dentro. Então Davi, ele amava a Deus de todo o coração. Ele fazia o que agradava a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, Salmo 5. Vamos ver o segundo e o terceiro. Salmo 5. Salmo 5. Salmo de número 5. O segundo ponto, irmãos, está no versículo 1 do Salmo 5. Quem lê comigo? Dá ouvidos às minhas palavras. Ó Senhor, atende à minha... Davi meditava. Ele refletia na palavra de Deus. E você vê quantos salmos, ele cita partes, outras partes até do Pentateuco, ele cita. Davi meditava, ele refletia, como ele também refletia na vida dele, naquilo que não agradava a Deus para abandonar. Por isso que ele teve um arrependimento sincero e foi diante de Deus confessar o pecado. E Deus liberou o perdão tão bonito que Davi voltou a sentir a alegria do Espírito Santo. Davi, então nós vimos, ele fazia o que agradava a Deus, segundo o coração de Deus. Segundo, ele meditava. E a terceira coisa, Davi era homem de oração. Dá uma olhadinha no versículo de número 2 e 3. Quem lê comigo? Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti. Eu poderia apresentar uma quarta coisa que era vigilante, né? Ou seja, eu não vou mais pecar, eu agora vou vigiar, eu não vou dar bobeira, não vou deixar os meus inimigos invadirem meu território, eu não vou deixar uma paixão entrar no meu coração. 3 coisas nós vimos. Então essa foi a grande diferença. Qual foi
o ponto central da queda. Atenção, não terminamos não. Qual foi o ponto central da queda de Salomão? Você sabia que ele revela? Ele escreveu Provérbios, quem sabe? Salomão escreveu alguns salmos, escreveu Provérbios, Provérbios quase todos não. Tem um lá que é do rei Lemuel. Salomão escreveu Eclesiastes. Só que em Provérbios, no capítulo 5, vai comigo. Você vai ver que ele confessa por que ele caiu daquela forma. Só não se perdeu totalmente pelas misericórdias de Deus. Provérbios capítulo 5, versículo de 12 a 14. Então aqui está o segredo. Salomão revelando por que ele agiu daquela forma. Provérbios capítulo 5, 12 a 14. Quem vai comigo? E gemas do teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, vai no versículo 12. Como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação. O segredo está aqui. Por que ele chegou àquele ponto? Por que ele se apaixonou por tantas mulheres? Por que ele foi servir aos... Ele não percebeu. Ele deixou de ouvir as palavras. Ele estava dentro do templo. Ele estava em Jerusalém. Ele estava dentro do templo, mas ele não dava ouvidos. Ele não dava ouvidos. Pessoa está dentro da igreja, cai em adultério. Pessoa está dentro da igreja, comete furto. Coisa séria, meu irmão. Coisa séria. Uma moça veio confessar para mim que tinha alterado notas da empresa para roubar a empresa. E eu falei, você abriu a porta do inferno para você mesmo. Não é membro nosso, tá? Me procurou. Não, se eu te contar um absurdo maior, vocês não vão acreditar. Vão, mas vai ser difícil, é uma coisa complicada. Queria dar dízimo desse dinheiro. Eu falei, moça, você bebeu o juízo completamente. Falei, senhora, pelo amor de Deus, vá lá na empresa e pede perdão para o seu patrão, para o dono da empresa, para o seu chefe. Não, eles já descobriram, me deram até uma coça. Não vou mesmo. Dá para rir, dá para chorar. O senhor está dentro de igreja. Essa pessoa disse que era evangélica. Não é daqui, não. Aí, se fosse, eu ia ter que colar meu estômago nas cordas de tanto jejuar para entender. Irmão, se parar de ouvir a palavra, se não refletir, não meditar, algum engano vai tentar. E às vezes é muito sutil. Então, Davi, ele procurava fazer tudo que agradava a Deus. Davi era homem de meditação e era homem de oração. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Agradecemos em nome de Jesus por esta palavra, este estudo maravilhoso que o Senhor está nos dando. E agora é só refletir. Uma amizade pode destruir uma família inteira. Porque ninguém conhece o coração, só o Senhor conhece. E quando alguém está na tua presença, Pai, já não dá atenção às tuas palavras, porque acha repetitivas, aí é que está correndo perigo. Porque quando o Senhor insiste muito numa palavra, é porque ali está o erro. Ali precisa ser corrigido. Então nós estamos contemplando, Pai, Davi, ele meditava, ele refletia. Refletia nas tuas palavras e refletia na sua vida. E Davi foi homem de orações. A gente vê que Davi orava o tempo todo, porque ele disse que ele orava de manhã, orava ao meio-dia. Ele não deixava de buscar. Chegou a dizer que levantava de noite para orar. E nós agradecemos. Pai, muito obrigado
por estes grandes alertas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.